O movimento Maker é uma iniciativa conhecida pelo lema Faça Você Mesmo. A proposta é estimular a criatividade e promover a criação de diferentes objetos e projetos feitos por pessoas comuns em todo o mundo. Hoje, o compartilhamento de informações e tecnologia é um dos pontos altos desse movimento. Aqui na Univale, o Laboratório de Inovação Tecnológica na Educação, o LIGHT, tem um projeto desenvolvido com este objetivo. Alunos do ensino fundamental e médio do CAL estão aprendendo conceitos de pensamento computacional que envolvem a fabricação digital, mecânica, eletrônica, artes e também costura. Bom, nós vamos conferir detalhes deste trabalho a partir de agora aqui no Viva Voz, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha neste programa é a acadêmica de jornalismo Isabela Corrêa. Boa tarde, Lisa, e também boa tarde a você que nos acompanha tanto pela rádio quanto também pela TV Univale. Nós gostamos sempre de avisar que você também pode acompanhar o nosso programa pelas nossas redes sociais. O nosso Facebook é o facebook.com/VivaVozUnivale e também no Instagram, no @VivaVozUnivale. Bom, nosso convidado hoje é o professor André Raab, que é coordenador do LIGHT, o Laboratório de Inovação Tecnológica na Educação aqui da Univale. Obrigada pela presença, professor. Obrigado a vocês. Boa tarde, Lisa. Boa tarde, Isabela. Boa tarde aos ouvintes. Bom, professor, conceito maker é muito usado nos Estados Unidos, né? Aquele do it yourself que a gente vê bastante nos filmes e, enfim, faz parte dessa filosofia aí, estadunidense. Mas esse movimento vem crescendo bastante no Brasil e acaba utilizando agora novas maneiras de se relacionar com as práticas, com os processos. Enfim, é uma espécie de retomada do movimento maker. Fala um pouquinho para a gente do início desse movimento. O movimento, notoriamente, ele é muito mais natural em países do primeiro mundo, mais marcadamente nos Estados Unidos, mas ele sempre houve também em outros países com outros nomes e com outras culturas, né? Ele está muito ligado às pessoas que gostam de aprender a fazer as coisas com a mão na massa, de que gostam de desmontar os equipamentos para saber como funcionam, de que gostam de consertar as coisas por conta própria. Ele está muito ligado a esse tipo de cultura. E nos países de primeiro mundo, como é mais difícil conseguir mão de obra de baixo custo para esses serviços, muitas vezes as pessoas fazem mais as coisas por elas mesmas, né? Faça você mesmo. E há todo um mercado, toda uma cultura voltada a isso. É mais natural que venha mais esse movimento a partir desses países. A novidade é que agora ela está se aproximando mais do contexto escolar, algo que não acontecia anteriormente. Bom, professor, e até como você acabou de citar, nos últimos anos, muitos professores e também pesquisadores, eles tentam compreender como a cultura maker pode melhorar a educação. Além de estimular a criatividade, como que isso pode transformar a sala de aula? Bom, a cultura maker, ela vem, de certa forma, de um ambiente que não tem nada a ver com o ambiente sistematizado da escola. Então, ele começa por criar um conflito com a ideia de a existência de um currículo pré-definido de coisas que a pessoa vai aprender. Então, a primeira mudança que o maker traz é mais de ordem metodológica. É de ordem de você criar espaço e tempo dentro das atividades educacionais em que propiciem o jovem responder a pergunta: o que eu vou criar hoje? E o maker, claro, ele está apoiado na tecnologia, ele está apoiado no potencial que os novos equipamentos tecnológicos chamados de fabricação digital, que tem tido seu custo bastante reduzido nos últimos anos. Os ícones mais conhecidos são a impressora 3D, cortadoras laser, plotters de corte, máquinas CNC de fabricação por extrusão e por esculpindo peças, né? E todas elas trabalham ligadas ao computador e por isso tem muito a presença da tecnologia. Mas esses equipamentos, eles se tornaram disponíveis para muitas escolas, inicialmente as particulares ou aquelas que têm fomento, e estão possibilitando que os jovens produzam criações usando tecnologia e façam um salto tão desejado para a sociedade, que eles não apenas consumam tecnologia, mas que eles se tornem produtores, compreendam o processo e comecem a produzir novas tecnologias e criticar as tecnologias existentes.
Bacana, professor André, a gente viu que o Light criou o Laboratório Maker, né? Queria que você falasse um pouquinho das atividades desenvolvidas, como é que funciona é um projeto, esse laboratório, como funciona? O Laboratório Maker, ele é ao mesmo tempo uma disciplina do Colégio de Aplicação, que acontece tanto em Itajaí quanto em Balneário Camboriú, mas também é um projeto de extensão que também atende estudantes do município. Ele tem um formato que o laboratório foi preparado para receber a disciplina, então não há carteiras enfileiradas, né, são mesas de trabalho em grupo, os equipamentos estão à disposição dos jovens que podem usá-los livremente com assistência dos instrutores. E a principal mudança é, como eu antecipei, curricular, no sentido de a avaliação e todo o processo de definição do que o jovem vai aprender é construído em conjunto com ele. Então, eventualmente, num mesmo grupo de jovens, tem uma pessoa que está muito interessada em construir um carrinho robótico. Então, ele usa peças de montagem, ele usa controladoras, ele aprende programação suficiente para fazer aquele carrinho desviar de obstáculos ou seguir uma linha, enfim. Tem outra pessoa que está interessada em fazer uma roupa. E essa roupa ele vai usar costura e ele vai usar ferramentas para modelar. Talvez ela imprima alguma coisa na impressora 3D que vire um adereço daquela peça de roupa que ela está construindo. E cada um desenvolve potenciais diferentes, sem ter uma trajetória pré-determinada. Então, esse aspecto acaba sendo mais marcante do que propriamente as tecnologias que estão disponíveis. E é a marca aqui do Laboratório Maker que a gente proporciona para o Colégio de Aplicação e também para as escolas do município. Muito sensacional, mas eu fico imaginando como organizar essas atividades tão múltiplas, né? Então, é claro que eu imagino que vocês têm aí uma base estrutural aí para conduzir, especialmente a disciplina, né? Para que ela possa acontecer dentro de algum parâmetro, né? Explica para a gente como é que funciona isso. Sim, algumas regras são necessárias, né? O tempo é um limite sempre, a quantidade de recursos que a gente tem e a necessidade da gente prover alguma avaliação para o aluno, mas essa avaliação ela é interessante porque ela fica compartilhada com o aluno, no sentido de que ele sabe que ele tem que produzir algumas coisas, mas não necessariamente quais. Então ele tem liberdade de escolha, como se ele tivesse um cardápio de opções e ainda opções a combinar, né? Que você pode, imaginando ainda a analogia com o restaurante, que você pede para o garçom um prato que não está definido ali no cardápio. Né? Então ele pode, nessa direção, ele tem que concretizar alguns projetos e isso garante que ele cumpriu ali os objetivos que estão pré-definidos. Mas o ambiente é bastante suscetível à bagunça, tem um monte de gente fazendo coisas diferentes ao mesmo tempo. E nesse sentido, eles também aprendem a trabalhar em grupo, compartilhar materiais, a planejar junto. Às vezes, um se influencia pelo projeto do outro, muda seu projeto, lidar com restrição de recursos, de tempo e organizar as coisas no final, que é o que eles menos gostam. Bom, professor, e quantos alunos, então, do Colégio de Aplicação da Univale, tanto de Itajaí quanto de Balneário Camboriú, fazem essa matéria? Aproximadamente 100 alunos, acho que dá 90 e poucos, mas oscila eventualmente um para mais, um para menos. E a gente atende do município 14 jovens, que são jovens de um projeto que tem altas habilidades e a gente está fazendo uma parceria para poder criar um espaço para potencializar o desenvolvimento dessas habilidades deles. Jovens com altas habilidades, olha que bacana. De que tipo, pode mencionar? Eu não estou ainda fluente nesse tema, tá? Eu talvez erre os termos, mas existem aqueles que têm altas habilidades cognitivas, sinestésicas, esportivas e outros, né? A gente pegou esse grupo que tem altas habilidades cognitivas, que já estava recebendo um programa de atenção, e a gente, através da extensão, fez a proposta de enriquecer as habilidades, o potencial de atividades que eles desenvolvem dentro do laboratório, e é isso que está acontecendo. Bom, professor, e qual que é a média, então, da idade desses alunos do CAL que fazem essa matéria? A disciplina é oferecida do 6º ano até o 3º ano do médio, então tem uma variação bem grande, né? Tem ali os alunos de 11, 12, do 6º, 7º, 13, 14, 8º, 9º, até os estudantes do médio. A gente não separa todas as turmas, então as turmas de 6º e 7º ficam juntos, eventualmente com alguém do 8º, o 8º e o 9º juntos, e todo o ensino médio ficam juntos na turma, não há separação 1º, 2º e 3º. Tá certo. Agora,
Como é que acontece a condução dos docentes, né? São professores de que áreas que atuam aí nesse laboratório? Essa é uma grande dificuldade, inclusive quando eu fiz o pós-doutoramento na Universidade de Stanford, eu participei de formação de professores maker lá na região do Vale do Silício, e lá também era uma dificuldade, porque não existe um profissional que faz uma licenciatura maker, não existe um professor maker. Então ele é um professor que ele, além de dominar conceitos gerais de ciência, de tecnologia, ser fluente no uso dos equipamentos e em técnicas de projeto, ele também tem que ser um professor que entenda o processo pedagógico alinhado a essa visão do maker. Não pode ser um professor que a gente chama instrucionista que vá lá ensinar todo mundo. Vamos todos fazer um carrinho. Passo 1, peguem essa peça, faça aquilo. Que é um pouco parecido com o que algumas empresas de tecnologia fazem e que a gente aqui na Univale, em especial, não tenta não seguir isso. Mas é uma marca também do movimento maker no mundo inteiro, seguir essa abordagem que tenta revolucionar a escola. Então é difícil encontrar os professores. O que a gente vem fazendo é investindo em estudantes de cursos de engenharia mecânica e engenharia de computação, que vêm sendo nossos instrutores ao longo de vários anos, né? A gente já desenvolveu vários talentos. O primeiro deles já se tornou professor do CAU agora, o Rafael da Silva. A Júlia Metzger é também um talento, o Eduardo Borges Gomes também é um talento. São estudantes que a gente está trabalhando, a Larissa Cuco, e que eles já estão habilitados a auxiliar os professores do colégio, que atuam também no sentido de parceria, né? De ter a experiência de conduzir os alunos que talvez a gente não tenha, e a gente entra com know-how mais do uso dos equipamentos e da abordagem pedagógica. Agora eu fico aqui imaginando, né, qual é o impacto dessa atividade nas outras disciplinas, na condução mesmo da formação. Eu imagino que isso deva gerar várias situações. Como é que está acontecendo, professor? Olha, a disciplina já acontece há 1 ano, então os impactos ainda estão começando, né? E o que a gente percebe já, inicialmente, uma aproximação de alguns professores de outras áreas que se interessaram e que querem fazer trabalhos com a mesma filosofia, talvez até usando o espaço do laboratório, que a gente gostaria muito. Mas começa a surgir um pouco também a pressão dos alunos em rever o estilo de ensino de outras matérias que poderiam ser um pouco mais abertos, né? Então, o nosso objetivo, eu enquanto pesquisador de educação, isso é o que eu mais quero que aconteça, né? Que a gente plante uma semente, que todo mundo veja, olha, o sistema educacional como está, ele pode ser diferente, né? E se os alunos tiverem exemplos de como ele pode ser diferente, eles vão ajudar o sistema a mudar. Então, tem esse lado também. Desafio para todo mundo, né? Com certeza. Vamos para o intervalo? Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. O assunto hoje é sobre o movimento maker. Voltamos à nossa conversa com o professor André Raab, coordenador do LIGHT, o Laboratório de Inovação Tecnológica na Educação aqui da Univale. O papo hoje é sobre a cultura maker, o movimento maker. Bom, André, além de proporcionar um ambiente repleto de equipamentos tecnológicos, qual é a mensagem que você busca passar, né, com essa cultura maker? Eu acho que a principal mensagem é a do jovem enquanto protagonista da sua aprendizagem e alguém que se veja fluente em produzir tecnologia. Acho que esses são os principais elementos assim, que estão presentes no Maker. O Maker, ele, a princípio, ele vem de diferentes vertentes e conforme essa vertente podem ter direcionamentos diferentes de como ele impacta a escola. Por exemplo, há todo um conjunto de laboratórios chamados de Fab Labs, laboratórios de fabricação digital ou de prototipação rápida, que é uma rede que se distribui em diferentes países, existem vários aqui em Santa Catarina, e que eles têm uma conotação também maker, né, das pessoas fazerem as coisas por conta própria, fazerem protótipos. São serviços pagos, mas que tem um dia que a comunidade pode participar. Mas o que eu tenho percebido é que essas iniciativas elas têm atingido um grupo pequeno de pessoas. Elas não têm ajudado a difundir a cultura maker. Um pesquisador da Universidade de Stanford, que é brasileiro e muito reconhecido mundialmente, se chama Paulo Blickstein, ele trouxe essa ideia do laboratório Fab Lab para dentro da escola. E aí ele criou uma sigla, uma rede de pesquisadores chamada Fab Learn, que aí então é uma rede que traz mais o lado acadêmico de pesquisar de que forma essas atividades práticas, mão na massa, enriquecidas pela tecnologia, podem trazer um impacto positivo na realidade da escola.
Há também uma grande editora nos Estados Unidos chamada Make Magazine, que aqui no Brasil tem uma vertente, mas que ela é muito ligada a questões de moda ou indústria feminina, e que fomenta muitos eventos e iniciativas ligadas à cultura maker. Existe um evento conhecidíssimo chamado Maker Faire, que acontece em vários países do mundo, em que um bando de gente louca produz coisas loucas e legais de visitarmos, né? Mas são vertentes diferentes. Então, a gente aqui na Univale, a gente segue essa vertente mais acadêmica, que é de tentar transformar a educação através da cultura maker, mas não é a única vertente que existe. Então, quando a gente ouve falar de maker, às vezes a gente tem que saber exatamente de que maker estamos falando. Certo. Agora, André, nós vimos que o Light também tem a Light Maker, uma espécie de estação móvel. Explica pra gente como é que é isso. É uma ideia que surgiu até inspirado num projeto que a gente já tinha visto no exterior, e que é um móvel. A primeira versão, inclusive, foi construído lá em casa, que a gente carrega dentro desse móvel vários suprimentos e equipamentos, e a gente consegue levar ele para dentro de uma escola sem infraestrutura nenhuma. Basta ter tomada na parede, o que todas têm, e a gente transforma ela num espaço maker para atividades temporárias. A gente já fez um projeto de uma semana num colégio parceiro aqui no município de Itajaí, Yolanda Arlindo Ardigó, se eu não me engano, o nome da escola. E agora, esse ano, nós estamos evoluindo esse projeto para uma versão 2.0. Ele vai ficar maior e ele vai ter mais equipamentos incluídos, e ele vai atender a qualquer professor da universidade que queira dar uma aula maker. Ele pode reservar esse móvel como ele reserva um projetor ou qualquer outro recurso. É um carrinho que ele vai levar. Tem notebook, impressora 3D, plotter de corte, um monte de suprimentos, parte de eletrônica. Então, quem quiser dar uma aula de filosofia maker, é só pegar o carrinho e inventar partes pedagógicas ligadas a isso. Bom, e dentro desse espaço maker é possível criar 4 áreas temáticas. Quais seriam elas, professor? A gente tem usado 4 áreas temáticas quase sempre, mas dá para criar muito mais, tá? A gente tem trabalhado com a fabricação digital, que é onde tem a cortadora laser, impressora 3D, plotter de corte, onde usa o computador para projetar coisas. A marcenaria, mais tradicional, de madeira, etc. e tal. A eletrônica, a costura, esses que estão quase sempre presentes. E, eventualmente, a gente também traz a engenharia, que aí vem mais as peças de montagem, kits, parte de estruturas. E quando eu estou falando de estruturas, eu estou falando de pegar palitinho de picolé com cola quente e construir uma ponte, ou construir uma estrutura que seja rígida. Não são necessariamente conceitos complexos num primeiro momento, mas que trabalham o embasamento desses conceitos e, principalmente, dão significado a por que aprender esses conceitos. Bacana. Agora, professor, um dos projetos desenvolvidos aí pelo Light foi o Robô Hope. Inclusive, vocês vieram ao programa, mostraram para a gente e tal. E essa é uma ferramenta de aprendizagem para crianças desenvolvida para as escolas municipais, né? Perfeito. Existe já uma avaliação de resultados desse trabalho? Vocês têm acompanhado o que aconteceu com o Hope? Sim, os resultados ainda são preliminares, porque é um acompanhamento que a gente foi fazendo entregas ao longo do ano. Então, as últimas entregas foram lá em novembro, deu pouco tempo para as professoras usarem. A gente tem uma equipe que, felizmente, a parceria com a prefeitura é muito boa, né? A pessoa que desenvolveu pesquisa aqui como minha mestranda é hoje gestora da prefeitura, então ela está engajada na ajuda a levantar esses dados. A gente tem uma rede com as professoras que compartilham o que elas estão fazendo, e falta um pouco sistematizar ainda esses dados para te trazer assim, números mais precisos. Mas, em geral, a maioria das escolas está usando, os brinquedos não estão estragando, né, o que nos deixou muito contente. Tem surgido diferentes coisas, muito diferentes do que a gente planejou e do que a gente entregou enquanto primeira formação para os professores, que nos deixou felizes de que eles estão envolvendo o brinquedo como uma possibilidade de planejamento pedagógico. Eles estão incorporando ele como uma ferramenta, assim como é o giz, como é o papelão, como são outras ferramentas. O brinquedo se incorporou como parte do planejamento pedagógico,
E as crianças vão se tornando fluentes mais rapidamente em conceitos de número, de algoritmo. E esse resultado vai demorar para aparecer. Né? O resultado de pesquisa educacional ele tem que ser de longo prazo. Mas os primeiros resultados de indícios fortes de aceitação e de que não há obstáculos e que ele está promovendo desenvolvimentos interessantes e diferentes do que a gente planejava, a gente já tem. Os professores precisam adotar primeiro, né? Perfeito. André? Bom, e professor, quais são então os principais materiais disponíveis, né, no Laboratório Maker? Tem tanta coisa que se eu for fazer uma lista, acho que fica uns 3 dias falando, mas assim, a impressora 3D ela usa filamentos que são de plástico, então a gente tem de diferentes cores, os jovens conseguem produzir coisas com 3 dimensões, só essa impressora artefatos. já deve ser uma loucura para eles, né? É bem bacana, eles gostam muito, chama atenção, ela só frustra porque ela é demorada de imprimir. Então, tipo, imprimir uma coisa do tamanho de um dado leva uns 20 a 30 minutos. Então, eles às vezes ficam frustrados. A cortadora laser, ela permite cortar acrílico, cortiça, papelão, MDF de 3 milímetros. E com isso, ela corta com uma precisão milimétrica. Então, é possível fazer caixas, braços robóticos, fazer adereços, fazer coisas de artesanato. Tem muito pauzinho de picolé, cola quente, circuitos eletrônicos, tem muita madeira, kits da Lego, tem kits de robótica de montagem, muito tecido, vinil adesivo para corte, enfim, eventualmente algum aluno vem com alguma ideia, a gente compra alguma coisa para auxiliá-lo ou ele mesmo traz de casa. Massa de modelar, tem muito biscuit. Bastante coisa, então. Tem. E todo esse material ele fica disponível para realização de projetos nas mais diferentes áreas, é isso? No laboratório tem todo esse material, né? No carrinho, aquele que eu mencionei antes, o Light Maker, a gente não conseguiu embarcar tanta coisa, mas sim. Mas como a gente dá a liberdade para o estudante escolher a direção dele, então, sim, tem todas essas possibilidades à disposição do estudante. Se ele quiser trabalhar mais numa direção do que noutra, ele vai adiante. Bom, professor, e o trabalho, então, que eles realizam, fica para eles? O que é feito com esse projeto? Muitas vezes, sim, né? A gente tem alguns equipamentos que são mais caros, por exemplo, placas controladoras programáveis, e que daí a gente não pode deixar eles levarem para casa, que vai faltar lá no laboratório, né? Claro. Mas, em geral, as atividades que eles constroem, eles levam para casa. Ou a gente tem toda uma filosofia eles deixam em exposição por até 2 semanas num espaço do laboratório, a gente põe uma etiquetinha, e depois de passar essas 2 semanas, quem não levar para casa, a gente recicla. Desmonta o que é aproveitável. Sr. André, qual vem sendo o feedback dos alunos? Já dá para sentir mudança de comportamento? Como é que é o espírito deles participando dessas atividades? É fantástico, é fantástico. Eles fazem falas que nos deixam assim, parece que era o que a gente sonhava ouvir, é o que eles dizem, de motivação, de engajamento, de sensação de, nossa, que legal poder fazer aquilo que eu quero. Uma sensação de estar num ambiente escolar fazendo algo que é prazeroso, que infelizmente para eles vinha sendo cada vez mais raro, e muitos desabrochando para interesses que eles não sabiam que tinham, em especial as meninas. Há todo um movimento de que as meninas não se dão bem nas exatas, etc. e tal, e que na verdade, na minha hipótese aqui, é um problema metodológico. É o jeito como a gente ensina as exatas que distancia as meninas, e esse projeto tem muito mais menina fazendo coisa relacionada à engenharia e tem menino costurando. Então tem toda essa quebra que eu acho que é uma grande... um ponto positivo que os alunos têm nos trazido. Muito legal. A gente vai encerrar o programa. Vamos deixar os contatos para as pessoas que quiserem ler a respeito. Tem alguma dica? Enfim, deixa aí o seu recado. Acho que o ponto de partida assim, para o nosso trabalho mais fácil de encontrar informações é o site do laboratório, que é light.acad, acad é a abreviação de acadêmico, .univale.br. Ali tem links para os trabalhos que a gente vem fazendo, né? Tanto eu quanto o professor André Santana, que é o vice-coordenador, também trabalha fortemente. Está agora em São Paulo num evento relacionado à aprendizagem criativa. E também
Movimento Maker no Google aparece muita coisa, né? A gente é seguidor da rede FabLearn, então eu acho que é uma referência bastante sólida, ainda que tenha muito mais informação em inglês do que em português, né? E tem muitos materiais da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa que podem ajudar professores a também encontrarem informações e pessoas que possam assessorar quem estiver interessado em ir nessa direção. Bacana, parabéns aí pelo trabalho, sucesso e sorte, né? Tomara que as coisas continuem indo bem com o Light e com esse movimento aqui dentro da Univale. A gente conversou então com o professor André Raab, que é coordenador do Light, o Laboratório de Inovação Tecnológica na Educação aqui na Univale. Certo, Isabela? Certo. Agradecemos então ao professor André Raab e também a você que nos acompanhou em mais um programa e até o próximo.